Hoje você vai conhecer a história real de Poveglia. Mas o mais curioso é que boa parte dessa história realmente aconteceu. Então prepare-se para descobrir fatos curiosos, acontecimentos históricos e mistérios que transformaram Poveglia em uma verdadeira lenda macabra da Itália. Poveglia fica entre Veneza e Lido, no norte da Itália. Hoje ela está completamente abandonada, mas sua história começou há muitos séculos. Os primeiros registros da ilha datam da época do Império Romano. Durante invasões bárbaras, muitas pessoas fugiram para pequenas ilhas da Lagoa Veneziana buscando proteção, e Poveglia acabou sendo ocupada por comunidades refugiadas. Por muito tempo, a ilha teve vida normal. Havia moradores, plantações e pequenas construções. Mas tudo mudaria drasticamente durante uma das épocas mais sombrias da humanidade. No século XIV, a Europa foi devastada pela peste negra, uma pandemia causada pela bactéria Yersinia pestis. Cientistas estimam que dezenas de milhões de pessoas morreram. Navios suspeitos de carregar pessoas infectadas eram enviados para lá. Os doentes eram isolados na ilha por semanas, e muitos nunca saíam vivos. Segundo registros históricos, milhares de corpos foram enterrados ou queimados em Poveglia ao longo dos séculos. Alguns historiadores acreditam que mais de 100 mil pessoas tenham morrido ali durante diferentes surtos de peste. Esse número exato ainda é debatido, mas é fato que a ilha foi usada repetidamente como local de isolamento e descarte de vítimas da doença. E aqui começa uma das curiosidades mais macabras sobre Poveglia. Moradores da região afirmavam que parte do solo da ilha era composto por cinzas humanas. Pode parecer exagero de filme de terror, mas arqueólogos realmente encontraram restos humanos e ossadas no local. Isso ajudou a alimentar ainda mais as histórias assustadoras envolvendo a ilha. Durante os surtos de peste, famílias eram separadas às pressas. Muitos doentes eram levados contra a própria vontade. Imagine o cenário: pessoas aterrorizadas, sem tratamento médico eficiente, cercadas pela morte e sem esperança de voltar para casa. Relatos antigos descrevem que os gritos dos infectados podiam ser ouvidos das embarcações próximas. Com o tempo, pescadores começaram a evitar a região. Alguns acreditavam que a ilha era amaldiçoada. Outros diziam ver sombras entre as ruínas ou ouvir sons estranhos durante a noite. Claro, muitos desses relatos podem ter sido ampliados pelo medo e pelas lendas locais. Mas o curioso é que Poveglia já carregava uma reputação assustadora muito antes de virar atração em programas sobrenaturais modernos. Séculos depois das epidemias, Poveglia ganhou uma nova função. No início do século XX, um hospital psiquiátrico foi instalado na ilha. E é justamente essa fase que alimenta muitas das histórias mais assustadoras sobre o local. Segundo relatos populares, pacientes afirmavam ver fantasmas e vultos pelas construções abandonadas. Dizem que pessoas internadas ouviam vozes, choros e gritos vindos à noite. Mas existe uma parte dessa história que mistura fatos reais com lendas. Uma das histórias mais famosas fala sobre um médico que teria realizado experimentos cruéis em pacientes usando métodos violentos e desumanos. De acordo com a lenda, ele acreditava que poderia curar doenças mentais usando procedimentos brutais semelhantes às antigas lobotomias. Depois de algum tempo, o médico teria começado a enlouquecer. Funcionários diziam que ele via espíritos pela ilha. E então acontece o ponto mais misterioso da narrativa. Segundo a história popular, ele teria se jogado da torre do hospital. Mas algumas versões afirmam que ele sobreviveu à queda e acabou estrangulado por uma névoa misteriosa. Agora vem a parte importante. Não existem provas históricas sólidas confirmando todos esses detalhes. Muitos pesquisadores acreditam que parte dessa história tenha sido exagerada ao longo do tempo. Porém, o hospital psiquiátrico realmente existiu. E isso já foi suficiente para transformar Poveglia em uma das maiores lendas urbanas da Itália. Entre as ruínas da ilha existe uma antiga torre de sino. E uma das curiosidades mais conhecidas diz que moradores próximos ouviam o sino tocar mesmo depois de ele ter sido removido. Algumas versões afirmam que o sino tocava sozinho durante a madrugada. Naturalmente, não existem evidências científicas de atividade paranormal. Mas histórias assim ajudaram a criar o clima sombrio que cerca Poveglia até hoje. E aqui existe um detalhe curioso: quanto mais abandonado o local ficou, mais as histórias cresceram. É um fenômeno psicológico muito comum. Locais vazios, silenciosos e ligados à morte costumam estimular o imaginário humano. Nosso cérebro tende a preencher o desconhecido com medo. Essa é a pergunta que muita gente faz. Do ponto de vista científico, não há provas de fantasmas ou atividades sobrenaturais em Poveglia.
Mas existe algo real e perturbador naquele lugar, sua história. Milhares de mortes ocorreram ali. Doenças, isolamento, sofrimento psicológico e abandono deixaram marcas profundas. Especialistas explicam que lugares associados a tragédias costumam gerar forte impacto emocional nas pessoas. Sons do vento, construções destruídas e o silêncio intenso podem criar sensações assustadoras, especialmente à noite. Mesmo assim, programas de televisão sobre paranormalidade ajudaram a transformar Poveglia em um ícone do terror mundial. Hoje, a ilha é frequentemente citada em listas de lugares mais assombrados do planeta. Agora vamos para algumas curiosidades impressionantes sobre essa ilha misteriosa. Durante muitos anos, o acesso foi restrito pelo governo italiano por questões de segurança. As construções estão em ruínas e parte da área é perigosa. A natureza praticamente engoliu os prédios abandonados. Isso cria um cenário extremamente cinematográfico e assustador. O governo italiano tentou arrendar a ilha para projetos de restauração e turismo. Mesmo sem acreditar em fantasmas, algumas pessoas da região ainda consideram Poveglia um lugar sombrio. Restos humanos foram encontrados em escavações arqueológicas, reforçando a ligação da ilha com as epidemias históricas. Existe algo muito curioso sobre lugares como Poveglia. Mesmo assustadoras, essas histórias atraem milhões de pessoas. Por quê? Psicólogos explicam que o cérebro humano sente fascínio pelo mistério. Lugares abandonados despertam emoções fortes porque misturam história, medo e imaginação. Espero que tenham gostado.